Uma ótima noite, meus vitilindos, minhas vitilindas, meus vitiamigos, minhas vitiamigas. E aí, dessa vez tá funcionando? Porque nesse instante a gente entrou, tava travando. Melhorou, Rafa? Que eu reiniciei aqui também pra ver se era alguma coisa aqui. Deixa eu convidar aqui. Agora para mim tá perfeito. Pra mim tá Para você tá bom aí ótimo. também? Eu reiniciei aqui pra ver se era alguma coisa. Então, bora lá. E aí, Ana Lu, que Bora estava lá. entrando, uma ótima noite para quem vai entrando, vou desculpando, faz parte do ao vivo as intercorrências técnicas, é voz, é internet, tudo acontece. É isso aí. E aí, Rafa, como é que você tá, meu amigo? Um feliz 2023 para você. Um excelente feliz 2023 E para você aí, também. Tudo que ótimo, bom. graças a Deus. Então, gente, enquanto vão entrando, ó a Marcelinha aí, a Marcela, nossa, formou com a gente também, outra hipnoterapeuta de Isso sucesso. aí. Então, eu vou fazer o seguinte, Rafa, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou me apresentar e em seguida você se apresenta, tudo bem? E aí a gente começa o nosso bate-papo Perfeito. falando de como a ansiedade interfere no amor próprio, beleza? Então, gente, uma ótima Perfeito. noite. Para quem for assistir essa live em outro horário, né? Então, uma ótima tarde, um ótimo dia. Então, independente do horário que você vai assistir, seja muito bem-vindo a esse espaço. Para quem não me conhece, eu sou Yane Santos, sou hipnoterapeuta, atuo aqui na cidade de Salvador e ajudo mulheres e principalmente a deixar essa ansiedade de lado, ó, e se amar. Porque eu trabalho exatamente com essa liberdade que a gente tem ao encontrar o nosso amor próprio, que muitas vezes a gente larga aí na vida por conta de situações da infância e a gente para de olhar para a gente. Então, esse é um tema para mim que mexe muito comigo porque faz parte da minha história. E você, Rafa, se apresenta aí para as pessoas conhecerem você. Uma ótima noite para quem está entrando, a Lucilene, a Gabriela, sejam todos muito bem-vindos. Excelente noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Rafael. Sou conhecido como Comendador Rafael. Né? Trabalho no segmento de ansiedade, ajudo pessoas com transtorno de ansiedade. E eu trabalho na hipnoterapia tem um ano, me formei com a Yane, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho de como a ansiedade interfere no nosso amor próprio, no nosso dia a dia. Isso aí. Então, bora lá. Rafa, a gente pode começar esse bate-papo falando exatamente o que é a questão de ansiedade, né? O que é, para todo mundo ficar entendendo o que é que a Sim, gente está chamando aqui de ansiedade, né? Então, você fala um pouquinho como é isso, o que a ansiedade é? claro, claro. De maneira resumida, a ansiedade é o excesso de futuro. É quando a gente acaba se preocupando demais com coisas que ainda nem aconteceram. A gente acaba colocando medo em tudo, colocando limitações em tudo aquilo que a gente vê, né? A gente hoje está sendo hipnotizado a todo momento, em tudo que a gente vê, em tudo que a gente vive, em telejornais, em novelas. A gente está sendo influenciado pelo meio que a gente vive. E o meio que a gente vive é aquilo que a gente consome também. As músicas que a gente ouve, os conteúdos que a gente assiste. Às vezes a gente não entende por que a gente está com medo de sair na rua, principalmente eu que sou aqui do Rio de Janeiro, né? As pessoas têm muito medo por conta da violência que existe no local. Mas não entendem que é por conta exatamente do que ficam assistindo constantemente, daquilo que consomem. Então, tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você ingere, seja pelo teu globo ocular ou aquilo que entra na tua boca, faz uma diferença na tua vida. E aí, consequentemente, gera medo, gera insegurança e, consequentemente, os transtornos de ansiedade aí que, se não cuidados, acabam ficando piores, né? Rafa, você falou isso, eu lembrei, né? Porque assim, é, como você sabe, a gente ia pro show de Coldplay, que ia ter em outubro, né? Só que a viagem, como Sim, desmarcou em cima da hora, então a viagem estava programada e a gente foi, né? Eu fui com 3 policiais aqui em Salvador, da Bahia. Não, fala não, não sou segura. de Salvador, mas sou da Bahia. E aí conhece essa realidade daqui. E foi engraçado que todos os três estavam em pânico de andar no Rio de Janeiro. Eu fiquei lá no Rio de Janeiro.
no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, eu já fui no Rio de Janeiro outras vezes, não aconteceu nada. O Rio de Janeiro tem problemas assim como todo outro Aham. lugar, mas não vai passar. Não vai passar no jornal as pessoas no calçadão andando e nem no Cristo. Isso não vai dar Ibope. Mas estavam todos ressabiados para sair sem ter confusão. Quando terminou a viagem, falaram: ah, o Rio de Janeiro não era nada do que eu pensava. Eu falei, claro, tem as áreas que são mais perigosas? Tem, mas não são áreas que turistas vão, por exemplo. Você não vai estar vendo isso em todos os Sim. locais. Então a violência está muito plantada porque faz parte da mídia, é algo que vende, né? E aí a gente fica influenciado por isso e acha Sim. que a violência também está em todos os lugares, e isso nem é verdade. Exatamente. E a hipnose tá rolando aí, né? Não sei se você lembra no Legacy, Sim, O Guto é policial militar de São Paulo, e o Guto falou assim, cara, eu sou policial de São Paulo, da maior cidade da América Latina, e eu não boto meus pais no Rio. Só que é exatamente isso, a gente é influenciado pelo meio, né? Aqui no Rio de Janeiro existem programas que o tempo todo estão falando sobre a violência, só que as notícias do Rio de Janeiro, elas acabam se expandindo por todo o Brasil, porque é interessante para outros locais acabarem vendo. Então, infelizmente, acabam vendo esse lado aí. Só que quando você de fato vem ver, não é muito desse jeito, não é dessa maneira. E aí a gente percebe que a gente está sendo influenciado, a gente está sendo colocado com medo, a gente está sendo colocado com sim, insegurança, a gente está sendo hipnotizado sem saber, né? Porque a gente é hipnotizado a todo momento, a todo tempo, e daí a gente fica ansioso, a gente deixa de passar por experiências incríveis, a gente deixa de sair, a gente acaba se isolando dentro de casa, né? E aí a gente de maneira generalizada, né? Porque eu e minha esposa a gente sai bastante, a gente aproveita sim. isso aqui, que isso aqui é maravilhoso. E quem de fato conhece sabe que isso aqui é uma cidade maravilhosa realmente. Mas é claro, como em todo lugar, a gente tem que ter cuidado, tem que olhar, né? E tem que prestar atenção. Só que assim, é exatamente isso que o meio que a gente vive faz, né? Eu fiz até uma postagem essa semana e teve bastante visualização, né, que o Thiago Nigro fez com Sim, vi. isopor entrando numa solução de água e boiando, né? O Thiago Nigro, para quem não sabe, é hipnoterapeuta Omni também, né? Ele é formado na mesma escola que a gente se formou, que é a maior escola de hipnose do Brasil, né? E ele colocou numa outra solução, fazendo uma analogia ao meio que a gente vive, fazendo uma analogia às pessoas que convivem ao nosso meio. E por incrível que pareça, às vezes podem ser amigos de infância, parentes, familiares, infelizmente não por mal, mas as pessoas acabam, de acordo com todos os padrões comportamentais que elas têm, acabam puxando, né, a pessoa para um caminho onde ela não consegue avançar, onde ela não consegue fazer de fato a mudança que ela tanto quer na vida dela. E aí, às vezes, ela acaba ficando frustrada, consequentemente, um outro motivo para Que é ansiedade. aquela coisa, né, Rafa, que a gente precisa ter sempre em mente. Que a mente da gente só quer proteger a gente. E muitas vezes proteger é deixar a gente naquele mesmo Exatamente. espaço. Então, quando as pessoas querem, você quer se movimentar, e aquelas pessoas do espaço, do seu espaço, estão te prendendo, não é que elas estão prendendo de maldade, não. Elas estão achando que você vai fazer uma bobagem. Exatamente. Esses dias mesmo, para Exatamente. quem não sabe, eu também sou enfermeira de formação e atualmente ainda atuo no serviço público, como enfermeira sanitarista. Só que as pessoas estão vendo meu movimento e eu já disse que meus planos é sair, eu estou me organizando para sair e pedir exoneração, né? E aí, quando você fala no serviço público que alguém quer pedir exoneração de um cargo que tem um salário razoável, não vou dizer que é um salário ruim, que as pessoas olham para aquele salário como se aquilo fosse o máximo, e as pessoas falam. Aí teve um que no ano novo me deu um abraço e falou: Yane, que esse ano você tenha muito juízo. E aí eu parei para pensar, né? Que juízo é esse? O juízo é me manter onde eu estou. E eu falei, quantas vezes, quando a gente se mantém onde está, a gente não consegue o que a gente quer, né? Porque exatamente, é, quando a gente Exatamente. fica nessa zona de conforto, a gente simplesmente, ao invés de viver, a gente vive pelo medo, né? E quando a gente vive pelo medo, a gente não consegue ter Exatamente. uma vida incrível, não é verdade? E a gente acaba se frustrando, né? Porque muitas vezes a gente acaba. Eu trabalhei no banco por muito tempo e quando eu trabalhava lá,
as pessoas acabavam ficando acomodadas por conta dos benefícios, PLR, vale alimentação, refeição. É um banco que te dá, por mais que não seja concursado, é um banco que te dá uma certa estabilidade. Mas assim, vamos parar para pensar, né? Estabilidade você não tem em lugar nenhum, nem em serviço público. Se tiver algum aqui concursado vendo, você pode fazer parte de qualquer órgão. Para pensar, países como Grécia, que quebraram, né, antes das Olimpíadas, aí naquele período pré-pós-Olimpíada, quebrou. Vários funcionários públicos acabaram saindo. E às vezes você está aí, no meio que você está, achando, e na zona de conforto que você está, né? Porque como a gente diz, a zona de conforto ela é confortável e quentinha, e você acha que aquilo ali vai ser muito bom para você, que aquilo ali não vai causar tanto conforto em você sair daquela situação, e você acaba ficando ali porque é muito confortável, você tem uma segurança, né? Entre aspas. Deixa de viver uma segurança e você acaba deixando de viver o extraordinário. Né? Quantas pessoas eu vejo que trabalharam comigo, né? A Natália Vantini tinha entrado aqui na sala, eu não sei se ela ainda está, mas quantas pessoas que trabalharam comigo que saíram do banco e hoje não se arrependem de terem saído. Eu sou um caso, eu não me arrependo em nenhum momento, muito pelo contrário, né? E assim, hoje você trabalha como concursada, você tem uma, abre aspas, estabilidade, mas você sabe muito bem que você hoje tem uma possibilidade muito diferente, uma flexibilidade com a hipnoterapia, e isso daí é muito importante a gente pegar nesse fato. Porque imagine que aquela Iane, que a gente se conheceu lá no começo da formação, né? Que vamos tirar uma foto, vamos, faz pose de gatona, Iane. Não, nem sabia. Mas eu não sei fazer pose de gatona, né? E, cara, imagina a Kellyanne nessa situação hoje. Será que ela arriscaria? Será que ela arriscaria hoje estar colocando o rosto dela para fazer uma live com um colega dela de formação? Será que ela arriscaria hoje, né, tá tratando uma pessoa e, de fato, passando, replicando tudo aquilo que ela aprendeu ao longo da formação, ao longo dos atendimentos para outras pessoas? Ela não estaria, porque ela estaria insegura na zona de conforto dela, o Rafael estaria inseguro, com uma filha para cuidar, na zona de conforto dele, trabalhando lá com aquele salário batendo todo mês. Eu não estou aqui falando do que você deve ou não fazer da tua vida. Eu estou aqui falando que, às vezes, a gente está tão acomodado a determinadas coisas que a gente vive, a nossa zona de conforto, e a gente fica vendo a vida das outras pessoas. Tem pessoas que avançam, tem pessoas que não. Hoje, com a multi-informação por todos os lados que a gente tem, a gente acaba ficando frustrado. E a gente não percebe que, na realidade, falta a gente tomar atitude. Só que para a gente possa tomar atitude, a gente precisa eliminar determinadas coisas que fazem a gente não ter amor próprio pela gente. Porque quando a gente se ama, quando a gente se cuida em primeiro lugar, a gente passa a não dar tanta importância para a média que está à nossa volta, as coisas que a gente está convivendo ali daquele nosso meio, né? Ao comodismo do nosso trabalho, ao comodismo do nosso relacionamento, porque tudo nessa vida faz com que a gente se acomode, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa olhar para a gente, cuidar da gente, e aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui também. E aí eu queria pedir para essas 12 pessoas que estão aqui na live, se puderem mandar aqui a setinha, mandar para amigos, para poderem escutar um pouquinho do que a gente tem para falar. É um papo bacana, é um papo curto, é um papo que vai, de fato, agregar alguma coisa, vai somar alguma coisa. O que fizer sentido para você, perfeito. Ouve, filtra e analisa de acordo com a tua realidade para que você possa começar a aplicar, e o que não fizer sentido para você, simplesmente não aceita. Entende? É simples assim, né? A gente é que acaba, às vezes, complicando determinadas coisas, mas é muito simples. Então, se você puder mandar, puder reagir, puder mandar pô, eu concordo, qualquer coisa, isso vai ajudar, porque a gente sempre se estimule a falar cada vez mais. Até porque, Rafa, o que é bem interessante desse processo, e aí, quando você falou de mim, eu nem lembrava disso, você falou, eu vi a cena, que você falava, faz cara já faz pose, nem gente, eu não sabia fazer pose, né? Até porque o meu Instagram, até o início do ano passado, que foi quando eu comecei esse processo, ele sequer era aberto. Ele tinha 5 fotos que era alguém que me marcou e minha foto estava lá. E hoje estou eu aqui falando, tirando foto, fazendo vídeo, enfim. E como foi que eu consegui isso? Foi vencendo a ansiedade, mas vencendo a ansiedade
que existia em mim por conta da falta do amor próprio, porque primeiro eu me neguei, né? Sim. Essa questão da gente falar de serviço público, de segurança, a mente da gente, mesmo na dor, ela prende a gente. Porque quando eu tenho essa sensação de segurança, e o Rafa falou no início, por exemplo, do isolamento, e essa era uma das minhas dores, eu simplesmente me isolava. Eu vivia para trabalhar e estudar. Esse era o meu mundo. É tanto que eu passei em vários concursos públicos e aí, há poucos meses, uma amiga me perguntou, e aí, como é que eu faço para estudar em concurso? Tu já passou em tantos? Eu falei, gata, não sei te dizer. Porque eu sempre passei no concurso sem estudar para o concurso. Eu estava estudando por outros motivos, mas não era para o concurso. Então, eu não tenho um método para te ensinar para estudar para concurso. Se fosse para estudar para qualquer outra coisa, eu te ensinava. Mas para concurso, que eu sei que tem prazo, essas coisas, não. Que eu ia com o que eu sabia. Para você ver quanto que eu me dedicava a me esconder de mim. Então, quando a gente começa a falar desse papo de ansiedade, de amor próprio, é importante a gente ter em mente que a ansiedade acontece porque a gente muitas vezes está negando algo da gente. E quando a gente nega algo da gente, a gente está diminuindo esse amor próprio. A gente está diminuindo esse cuidado com a gente. Quando a gente se cobra demais, quando a gente tem aquele excesso de insegurança, quando a gente tem medo de tudo, na verdade, Sim. e tudo isso repercute aqui no corpo físico através de sinais e sintomas. Quer, Rafa, falar um pouquinho dos sinais e sintomas da ansiedade? Porque eu vou te confessar que antes de ter clareza disso, e gente, olha que eu sou enfermeira, eu trabalho com isso, mas quando a gente quer negar, a gente nega na própria pele, viu? A gente não nega no outro, não. Então, assim, eu tinha vários sinais e sintomas relacionados à ansiedade e não enxergava nenhum. Todos eram segredos para mim. Então, bora lá, Rafa, dar clareza às pessoas de alguns sinais e sintomas de ansiedade. A ansiedade, ela pode vir de várias formas, tá? Ela pode vir de maneira hereditária, tá bom? Isso é uma das formas, tem tratamento. Ela pode vir aí com sintomas dentro, sudorese, suor excessivo, palpitação, tremedeira. Você vai ficar com o teu batimento cardíaco muito acelerado. Você vai ter aquele medo excessivo, aquela sensação de morte, aquela sensação como se tudo fosse acabar, né? Então, cada pessoa vai refletir de uma maneira, cada pessoa vai ter um sintoma de uma forma. O que é importante você entender nos sintomas da ansiedade é o que isso está te impedindo de avançar, né? Quando a gente entende que esses sintomas eles estão ali, eles às vezes são 1, 2 minutos de sintoma, só que para quem sente ansiedade, assim como eu senti ansiedade toda semana. Toda semana eu ia parar no hospital. Eu ligava para minha esposa e falava assim, amor, tô passando mal. Tô indo pro hospital. Ela, de novo, amor? Tô indo pro hospital. E assim, eu falo isso porque não era nem para poder matar trabalho, sabe? Porque onde eu trabalhava era uma cidade de interior que não aceitava nem o plano. Então eu ia para o hospital público, era porque de fato eu estava passando mal. E era impressionante, porque eu chegava no hospital, eu melhorava, né? Então assim, tinha dia que eu estava bem, olhava assim para a pessoa do lado, quando o dia ia começar, a gente se abria, eu começava a passar mal. E, de fato, quando eu entendi o porquê daquilo ali, eu entendi as causas iniciais de todos os sintomas que estavam acontecendo comigo, já tem 3 anos que eu não sinto mais, né? Hoje, quando eu sinto qualquer ansiedade, o que é natural, o medo é natural, a ansiedade ela é natural, a depressão ela é uma defesa da nossa mente, ela é natural. Só que quando ela não é controlada, acaba prejudicando a nossa vida. E aí hoje, quando eu tenho qualquer pensamento que eu sei que vai me levar para esse caminho, eu já aplico técnicas de auto-hipnose, técnicas de mindfulness, que é a respiração. Para quem ainda não sabe o que é auto-hipnose, o mindfulness é uma ótima técnica para poder você voltar para o momento presente, né? Porque é interessante, porque, como eu disse lá no começo, a ansiedade ela é o excesso de futuro, né? Então, como a ansiedade ela é o excesso de futuro, você está onde você não deveria estar, o futuro ainda não chegou. Então, qual é a única coisa que está com a gente no nosso nascimento, agora, nesse exato momento, e vai estar até nosso último instante? Nossa respiração.
Então, se você começar a reparar a textura dessa caneta, ou você começar a reparar a textura das coisas que estão no teu ambiente, olhar à sua volta, sentir o Dá cheiro, um beliscão. respirar ali com delicadeza, dar um beliscão. É simples, dói, mas vai fazer passar a ansiedade. Então, assim, são coisas muito simples que vão fazer você voltar para aquele momento presente. Só que não vão sanar. Não vão, de fato, melhorar as suas crises constantes de ansiedade. Onde você está hoje, você hoje só tem crise de ansiedade porque você não toma a atitude que você deveria estar tomando. Porque hoje a gente é muito posicionado pelo meio que a gente vive. E quem não se posiciona é posicionado. Né? Quando a gente acaba vivendo em função das pessoas que estão à nossa volta, né? Porque nós somos a média dessas pessoas que a gente convive, a gente acaba ficando frustrado porque a gente não está fazendo aquilo que a gente deveria fazer. E a gente fica pensando, por que que eu não estou fazendo isso? Eu tenho potencial, eu sei como fazer, eu sei o que fazer, e por que que eu não estou fazendo? Entende? E a gente acaba deixando de agir, acaba ficando nervoso, acaba trazendo o medo constante do futuro e acaba somatizando e virando aí o que muitas pessoas acabam passando, né? Porque hoje o Brasil é o país líder no ranking mundial de Infelizmente, ansiedade. né, Rafa? E é importante você falar isso, só reforçando um pouco o que você falou, que a questão da ansiedade é esse controle do futuro e que, de fato, o futuro a gente não consegue controlar. A gente só consegue controlar o presente. E é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente fica sofrendo com o futuro, mas a gente não muda o presente. E sem mudar o presente, gente, o futuro vai ser igual ao presente. Porque o futuro não é determinado pelo passado, não, pelo que você passou na infância. O futuro é determinado pelo que você faz hoje. E se hoje você não faz nada, simplesmente seu futuro vai ser igual a hoje. Não tem como fazer uma conta diferente, né? Não tem como isso acontecer de outro formato. Porque simplesmente você não está fazendo nada. E se você só chegou até aqui sem fazer nada, é nesse lugar que você vai ficar. Aliás, você acaba ficando para trás, porque os outros que estavam lá atrás, eles vão te passar. Até porque, né, quem faz as mesmas coisas vai obter os mesmos resultados, né? Então, se a gente não fizer coisas diferentes, uma coisa que eu sempre indico aqui, as pessoas que gostam de banho de água quente, elas quase me matam, né? Porque eu gosto muito do Joel J. E o Joel J é alta performance total, né? Karine e eu fomos no evento dele aqui, a senha foi impressionante. Eu já aplicava técnicas do Joel J na minha vida. Quem pensa que não, eu tomo banho de água gelada, pode estar o frio que for. Minha esposa sabe, ela não eu deixa também. eu mentir, Até em entendeu? São Ela Paulo, sabe. porque aqui em Salvador é fácil tomar banho de água gelada. Mas em São E lá Paulo, água quando eu vou, eu gelada, tomo hein? banho de água gelada, gente. Em São Paulo. E assim, isso é importante porque tem gente que acha que é bobagem, né? Falando no primeiro momento. Mas não é não. Quando você acorda, a maioria das pessoas hoje ela tem uma mania horrível de pegar o celular. As pessoas já começam a ficar frustradas vendo a vida dos outros ali no celular. Você quer se comparar vendo o resultado de uma pessoa que está 10 anos no mercado, sabe? Pessoas que estão fazendo coisas que você não se propôs a fazer nos últimos 10 anos, sabe? A ver notícias ruins, a falar mal da vida dos outros, a agir de maneira inconsequente. E você acaba vivendo coisas que você não deveria viver. Aí você fica frustrado porque você fica vendo o resultado de outras pessoas. Entende? Isso é um dos motivos também para gerar ansiedade. Quando a gente começa a mudar os nossos hábitos de maneira simples, alimentação, banho de água gelada, a gente começa a mostrar que quem manda não é o nosso corpo, quem manda é a nossa mente. E a gente precisa cuidar da nossa mente, porque a nossa mente ela é eterna, né? Isso daqui é a única coisa que vai restar, o legado que você vai deixar, o exemplo que você vai deixar para os teus filhos, para os teus netos, para os teus parentes, para as pessoas que você ama. Então, a partir do momento que a gente se cuida, começa a tomar banho de água gelada, começa a mudar hábitos. Mas não é só pelo simples fato de você tomar um banho de água gelada. É pelo fato de você mudar hábito. Se você só come arroz, feijão com batata frita, igual eu só comia isso, né? Ou toma café com açúcar, né? O pessoal na Omni que fez eu mudar esse meu costume, né? Eu comecei a comer outras coisas. Eu já estava
mudando alguns costumes, que eu mesmo estava mudando, e aí quando eu voltei, fiquei, né, o tempo lá com vocês, quando eu volto sem tomar café com açúcar, sem estar comendo peixe, que eu nunca comi na minha vida, comendo várias outras coisas, falando assim, amor, vamos trocar o lado da cama? Tu dorme aqui? Hoje é assim, ó, ela dorme 2 dias de um lado, depois ela troca comigo, eu nem preciso pedir, porque você começa a fazer coisas diferentes. Porque a mente, ela é muito literal. A forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, por que a gente indica fazer coisas diferentes, começar a mudar os seus hábitos? Porque se você muda pequenos hábitos, você consequentemente muda médios hábitos e hábitos maiores. Então, é interessante a gente começar a mudar hábitos no nosso dia a dia e começar a sair do automático, né? Fazer trajetos diferentes, comer coisas diferentes, se propor a ler coisas diferentes, a constância, a fazer micro hábitos para que a gente também não se frustre, né? Então, é interessante a gente começar a mudar. Essa questão dos micro hábitos é importante, mas antes de falar disso, eu vou dar uma ótima noite aqui, que eu vi que entrou muita gente especial. Entrou a Carlinha aqui, que botou boa noite, chegou ansiedade de pessoa, e eu já vou te dizer, gata, que você não é ansiedade em pessoa. No máximo, você tem uma mente de ansiedade e que a gente vai trabalhar isso. Uma ótima noite, entrou o Rogério, também nosso amigo de formação. Entrou minha querida Jana, Gleides. Então, uma ótima noite, pessoal. Aí o Paulo colocou, provavelmente pela questão dos hábitos, falou exatamente que precisa pôr essas ideias na vida. E é importante quando você falou dessa questão de micro hábitos e da questão da frustração, porque é importante a gente pensar que não adianta a gente querer também mudar a vida toda de uma vez, porque a gente não consegue. Porque a mente, do mesmo jeito que ela gosta de proteger da gente, ela também precisa economizar energia. Então, se você quer fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, ela não dá conta. E aí, é nisso que você se frustra. Então, na realidade, você tem que criar cada micro hábito de uma vez. Depois que ele já está enraizado em você, que você faz em automático, aí tudo bem. Porque é sempre, tanto que você pergunta, vem cá, você lembra como é que você escova os dentes? A gente não sabe se a gente abre primeiro a torneira, com que mão que abre. A gente faz tudo quando vê já está escovando os dentes. E sem falar que uma dentista que me chamou a atenção, Rafa, eu achei legal ela falar, ela falou, Yuri, mas você já prestou atenção se você escova todos os lados da sua boca, por dentro, por língua? E aí eu comecei a reparar quantos movimentos você faz. E aí eu comecei a prestar atenção, inclusive estando presente quando eu escovo os dentes. Porque senão a gente passa, faz um negócio assim, diz escovei, e na realidade não escovou. E treinar o estar presente é importante a todo momento, né? E isso é uma das coisas que ajuda bastante na ansiedade. Porque já sabe, o futuro a gente não controla. Então, é no presente que a gente tem que se manter, né? Com as ações, com as atividades. A gente planeja o futuro, mas executa no presente. Exatamente, exatamente. Quando a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a perceber que tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, né? Se você de repente vê algum comentário, Yane, para mim não tá aparecendo comentário nem quem entrou, meio que essa telinha travou aqui para mim. Eu tô te vendo bem, te ouvindo bem, tá? Só para de repente você me avisar qualquer coisa. O que eu tô conseguindo ler, vendo que entrou muita gente, Rafa, eu não consegui falar todo mundo, não acompanhei todo mundo. Mas assim, o que tá aparecendo, eu tô falando aqui. Que aí o Gleidson deu boa noite também. Aí algumas coisas estão aparecendo, eu estou comentando. E isso é importante falar. E uma outra coisa é que tem a questão dessa ansiedade. É importante lembrar que tem hoje estudos que apontam que algumas situações, a ansiedade é fruto de algumas situações que a gente também vive na infância, né? Muitas coisas acabam interferindo. Como, por exemplo, escassez financeira, a questão de estar presenciando brigas de pais, o próprio luto, às vezes aquelas pessoas que perderam alguém na infância. Então, a questão da própria violência, né? Seja ela física, seja ela verbal, seja ela sexual, a agressão acaba interferindo nesse processo. Porque lembre, a ansiedade está muito vinculada ao fato de você ter medo de algo, né? E o medo, como você falou, Rafa, o medo, assim, como a própria ansiedade que você disse, eles não são um bicho-papão. O problema é se eles te paralisam, né? Porque, caso contrário,
ele só te sinaliza. E aí, você estava contando a sua história, Rafa, eu lembrei de mim. Como você sabe, eu corro, né? Ainda não voltei não, mas essa semana eu volto, vou postar lá que eu vou pro Bonfim correndo, viu? Quinta-feira, eu vou lá lá na Basílica de Senhor do Bonfim. O dia que Karine e eu A estiver aí na gente vai Bahia, a junto gente vai lá. correr com você aí. O dia que você estiver aqui no Rio, a gente corre E junto. sabe, e sabe o que eu estava lembrando? Eu lembro que, por exemplo, quando você está no clube de corrida, você faz os treinos de corrida longo e os treinos curtos. Os treinos curtos são tiros. Então, no treino curto, você dá seu máximo. Então, é quando seu coração dispara, você fica ofegante. Gente, quando eu dava esses tiros e começava o coração a disparar e eu ficava ofegante, eu parava porque eu achava que eu ia infartar. Então, era o tipo de treino que eu detestava, porque eu ficava o tempo todo em alerta, porque o coração acelerava, eu ficava ofegante, eu diminuía o ritmo, era instintivo. E aí, depois, eu digo, muitos anos depois, viu, que eu me percebi isso agora, eu entendi que era a minha mente da ansiedade querendo me dominar. Porque ela falou, ó, tá respirando rápido, o coração tá batendo forte. Ah, você só pode estar o quê? Infartando, né? E aí eu me boicotava. Exatamente. E do mesmo jeito que eu fazia isso para a corrida, a gente faz isso em outras situações da vida. Que a gente deixa a ansiedade tomar conta e a gente não age. A gente sabe o caminho que a gente quer ir e a gente simplesmente não vai por medo, achando que onde a gente está é melhor, né? E isso é algo que a gente precisa Exatamente. prestar atenção. E A gente pode falar. Não, termina, conclui. Pode eu ia concluir, falar pode outra coisa, concluir. então pode falar. A gente presta atenção muito em determinadas coisas, né? E uma coisa que é muito comum acho que 100% dos pacientes que vieram aqui no consultório, que eu atendi online, é que até hoje eu só vi uma pessoa se ver como a pessoa mais importante da vida, sabe? Até hoje. E mesmo assim, essa pessoa me admitiu que ela só se viu no exercício como a pessoa mais importante da vida, porque ela sabe que ela tinha que colocar a primeira máscara nela, mas a pessoa que apareceu na mente dela no processo que eu faço aqui dentro não foi ela, foi o esposo. E assim, a gente coloca tantas expectativas nas pessoas, nas coisas, nos empregos, nos trabalhos, nos filhos, em tudo, né? Principalmente a gente, a nossa geração, os nossos pais, eles sempre acabam colocando sempre a expectativa no filho e cuidando do filho em primeiro lugar. Isso não é errado. Isso não é errado em momento nenhum. Muito pelo contrário. Sendo que acabam em muitos momentos deixando de olhar para si mesmos e acabam deixando de se cuidar. E ao longo do tempo as coisas vão acontecendo e vão ficando frustrados. Todas as pessoas que não colocam expectativa em si mesmo, né? Não olham com amor próprio, não entendem como se reconhecer como a pessoa mais importante da vida, né? Hoje, se você se cuida, se você se vê em primeiro lugar, você está bem para poder cuidar do outro. Né? Quando você começa a olhar para você com amor próprio, quando você começa a olhar para você com uma delicadeza maior, quando você começa a olhar para você da forma que eu me cuido em primeiro lugar, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, você começa a perceber que medos, ansiedades, inseguranças, elas começam a diminuir. E você começa a ficar mais seguro, mais forte, mais confiante, você começa a ficar mais determinado, porque você percebe que a partir do momento que você está cuidando de você, você está bem emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, dependendo da crença de cada um, você está bem para cuidar do teu filho, da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, do teu esposo, da tua esposa, de quem for, né? Então, muitas vezes a gente acaba... Tem pessoas que não têm uma rotina muito difícil, igual a sua, né? De correria, igual de um policial militar, dos seus amigos, que tem uma rotina puxada, igual de alguém que trabalhou no mercado financeiro como eu, mas a pessoa tem uma rotina relativamente tranquila e ela tem ali crise de ansiedade, ela não entende o porquê. Na maioria das vezes, ela acaba colocando expectativa no outro por conta de coisas que ela viveu lá atrás, e ela acaba querendo ser amada pelo outro, e ela então acaba fazendo sempre mais pelo outro. No final das contas, o que acontece?
essa pessoa acaba se frustrando, se decepcionando e acaba tendo ansiedade, acaba tendo medos, E, inseguranças, enfim. Rafa, isso que você trouxe é muito importante. E está super relacionado com o amor próprio, gente. Porque o amor próprio é a gente ser o protagonista da nossa história. Eu vivi uma vida que eu era a coadjuvante do filme da minha vida. Eu fazia o que os outros queriam. Por quê? Porque eu estava preocupada com a opinião dos outros. Eu, por conta dessa questão da ansiedade, veio a questão do isolamento, mas também veio um padrão de agradador. Eu não sabia dizer não para ninguém. Então, se você quisesse que eu me pedisse algo que eu não queria fazer, mas para não te magoar, eu ia te dizer, não, Rafa, eu faço. Mas quando eu digo sim para Rafa, eu estou dando não para mim, porque eu estou fazendo algo que não estou fazendo de coração. Eu tô colocando. Aí, quando eu passo para Rafa e Rafa me diz, não, o que é que eu faço? Ah, ele não me ama como eu amo. Ele não faz por mim o que eu faço. Eu começo a dar para ele uma responsabilidade Aí você que, acabava que se não é frustrando. dele, não é verdade? Exatamente. E assim, quem te conheceu, né? Eu tive uma oportunidade de conhecer você antes do teu processo lá com o Samuca, né? Sim. Que foi incrível, por sinal. Eu comentei hoje com um conhecido do teu processo, eu comentei, e foi incrível. Quem te vê é, é uma curva muito tênue e é impressionante a mudança que você teve de um dia. Tá ali, a gente é assim que faz pose, é assim assado. Mas eu não sei, Rafa, como é que faz no outro dia você vir deslumbrante pro curso, com um sorrisão de orelha a orelha, toda descoberta, assim, com blusa de alça, nem ligando o que estão pensando. Então, assim, é muito bacana você ver essa mudança, sabe? Você vê que a hipnoterapia, de fato, ela faz a transformação na vida das pessoas. Só que a gente não faz milagre, né? As pessoas precisam se dedicar, as pessoas precisam também, de Se fato, se comprometer, né? entregar para que elas possam ter a diferença. Se comprometer, era essa palavra que eu estava tentando lembrar, se comprometer para elas poderem ter a transformação que você teve, a transformação que eu tive. Porque quem me conhece aqui antes da hipnoterapia sabe que eu mudei muito, eu me reconectei, eu voltei a ser o Rafael que eu era, só que agora me conhecendo de fato. Então eu fiquei melhor, sabe, do que eu era. Então, assim, a gente está aqui para viver uma constante evolução. Então, a gente precisa evoluir, a gente precisa se conectar a pessoas que vão fazer a gente evoluir. Isso não é difícil. Não é difícil. A gente está sempre conectado, né? A gente está sempre trocando ideia. As pessoas que se formaram ali e a gente se ajuda mesmo estando um na Bahia, estando um em Curitiba, estando um em Brasília, o outro em São Paulo, né? Então, assim, o outro em Aracaju. Tem aí, né, o Rodrigo. Então, assim, tem uma galera aí que, se eu for falar nome, eu vou acabar esquecendo de alguém, mas a gente pode sim mudar a média das pessoas que a gente convive, começar a abrir o nosso horizonte, né? A gente tem que entender que um peixe não pode ser medido pela capacidade de subir numa árvore. Então você acaba se frustrando porque você está no lugar errado. E a tua frustração faz com que você acabe tendo crise de ansiedade. E eu sei que, com tudo que a gente vive hoje em dia, pós-pandemia, as inseguranças, política, tudo que vem acontecendo, acaba que, por um lado, traz insegurança, para o outro, traz segurança, e teve essa doença que ninguém esperava. Você acaba gerando mais ansiedade para você. Só que a gente precisa fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. A gente precisa se conectar, fazer network, criar conexões com pessoas que vão elevar, né, a nossa linha de pensamento. E se esse peixe que está aí o tempo todo subindo uma árvore, entender que ele só tem que pular um pouquinho, tem um penhasco ali, e que você está achando que é um penhasco, mas não é um penhasco, o oceano está ali embaixo. Já viu aquela praia de Pipa, que tem aquela falésia assim? Então, você é o peixinho, você está bem ali em cima. E quando você está andando, você não está vendo nada, você só está vendo aquele oceano enorme assim, o medo vem, eu sei que vem, mas, cara, vai, boia, e quando você vê, tem um oceano imenso para você nadar, para você desbravar, para você se conectar a pessoas novas, para você se conectar a coisas novas e começar a entender que você não nasceu para ficar tentando subir numa árvore se você nem perna tem. Você nasceu para nadar no oceano gigante aí.
e com tanta coisa ainda inexplorável, né? Então é bacana a gente começar a entender que a gente precisa fazer coisas Adorei essa diferentes. metáfora. Vou aproveitar, você falou desses hipnoterapeutas aí, distribuídos aí pelo Brasil. Dá uma ótima noite para minha querida Luzia, para Marcília, para minha vitilinda Elisângela também, que entrou, que também é uma consteladora muito boa. E a Elisângela entrou e lembrando da constelação, me trouxe algo que você comentou há pouco, em relação à própria questão do amor próprio, que é a lei do dar e receber. Quando a pessoa ela não se reconhece como a pessoa mais importante da vida dela e ela acha que ela dá muito amor para o outro, ela simplesmente está se enganando. Porque, por exemplo, a gente não pode dar o que a gente não Sim, tem. E se a gente não se ama, a gente não consegue amar o outro. E uma forma que isso exatamente. ficou muito marcante na minha vida, e talvez vocês, muitos aí, sejam pais, mães, e que eu acho legal tá chamando atenção, sabe o que é? É que, por exemplo, eu lembro que foi questionada a essa pessoa se o quanto ela amava a filha dela. E aí ela falou que amava 10. E aí perguntaram você quanto você se ama? Ah, 1 ou 2. E aí fizeram a intrigante pergunta: e como é que você dá o que você não tem? É como se eu tivesse uma nota de R$ 10 e o Rafa me pedisse 100. Por mais que eu quisesse dar, não tem como. Então, você acha que você está entregando o seu máximo para o seu filho e muitas vezes você nem dá, porque você não tem esse máximo dentro de você, porque você se pune, É isso você aí. se nega, você tira a sua segurança, você se boicota, porque muitas vezes a gente é cruel com nós mesmos, né? Quantas vezes a gente se xinga quando faz algo errado, que não aceita um elogio. Gente, eu não aceitava um elogio. Ontem eu fui pra praia com a minha irmã. E na hora que a gente entrou no carro, ela estava apressada, então eu falei, esqueci a carteira. Eu falei, então vou por tua conta. Aí a gente foi. Quando a gente chegou, encontramos uma amiga minha, que é amiga de infância. Ela me reconheceu andando no estacionamento para ir para a barraca de praia. E ela morreu e falou, vamos ficar todo mundo junto. Aí juntamos as nossas famílias. Como estava cheia, imagine a linha verde aqui em Salvador, para quem conhece, é uma área que é de praieira, um solão, a barraca lotada. Então o atendimento estava demorando, minha irmã estava com as crianças, com os filhos, e aí os meninos, e criança já sabe, né? Quando é agonia porque tá com fome, a comida vem logo, então enche a mãe. Aí a mãe estava sem paciência, falou, não, vambora para outra. Aí, como estava demorando, eu falei pra minha amiga, eu falei, ó, você paga. Eu já tinha comentado com ela que eu tinha esquecido a carteira, eu falei, ó, gata, você paga a conta que eu te passo um Pix. Ah, beleza, fui. Aí eu cheguei de noite, pedi a conta, ela não me deu. E hoje de manhã eu cobrei de novo, ela não me deu. Ela, não, a próxima você paga. E não foi pesado. E aí eu lembrei, eu falei, gente, há um ano atrás, eu ia ficar enlouquecida de não pagar essa conta. Porque eu ia achar que não merecia. Sim. E eu falei, gente, não foi uma conta extraordinária, não. Deve dar uns 50, R$ 60 no máximo. E eu não queria. E assim, eu pedi a primeira vez, a segunda vez, aí eu já estava vendo que eu já estava insistindo, né? Aí quando ela falou, não, você paga a próxima, eu falei, não, tudo bem, então a próxima é minha, fiz aquela brincadeira. Mas em outros tempos eu ia me sentir mal com isso, porque eu não conseguia receber um presente. Eu não conseguia receber um elogio. A pessoa falava, ai, gente, você tá bonita. Eu falava, são os seus olhos. Ah, sua roupa é bonita. Ah, não, eu comprei ali baratinha. Eu tirava o valor de tudo. E não ia dar pro E outro. às vezes o valor não era nem tão baratinho, mas você dizia que era baratinho só para poder Exatamente. se diminuir. Tem muita gente que é assim. Tem pessoas que elas acham que para a gente poder estar no meio, para ser querido, para ser aceito, a gente precisa desmerecer, né? E aí você acaba se diminuindo. Então, quantas vezes você chega, pô, camisa bonita, pô, cara, foi baratinho, comprei ali, entendeu? Pô, camisa bonita é velha, Uso é sempre. velha. Ou então, pô, quando fica brigando, né?
Lá na formação mesmo, né? O Rogério brigando comigo para ver quem ia pagar a conta e não sei o quê. E depois, pô, peraí, tem uma crença aí financeira aí. Peraí, pô, pode pagar, relaxa, paga a conta aí, eu aceito. Porque se você parece bobeira, mas para quem ouve assim, mas não é. Para a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, se você não aceita um elogio, se você não aceita um favor que estão te fazendo, de pagar uma conta, pagar um cafezinho, você não está preparado para receber as coisas extraordinárias que a vida tem para te dar. Sabe? Eu chego aqui no elevador, aqui no consultório, ou então na portaria, lá no condomínio, ou em qualquer lugar. Eu posso não te conhecer. Eu vou te dar um excelente dia. Vocês podem reparar que a Yane dá um ótimo dia, né? Cada um da sua forma. Mas por que eu dou um excelente dia? Porque é o que eu tenho dentro de mim. Se eu quero um dia excelente para mim, eu vou te desejar um excelente O bom é dia. muito pouco, né? Então, assim, o bom é muito pouco, o bom é muito normal, o bom tá no automático. Eu não quero dar um bom dia no automático. Eu não dou um bom dia no automático. O meu extraordinário dia, o meu excelente dia, eu tô dando de coração. É algo que eu quero que de fato seja o seu dia. Sabe uma coisa que eu tenho reparado? Que as pessoas, quando eu dou um excelente dia, eu estava subindo, que eu esqueci meu carregador, eu falei, meu Deus, eu com 30% vou entrar na live. Aí eu desci com a minha esposa, fui no carro, peguei o carregador, vi que o carregador estava aqui em cima, que não estava no carro. E eu subindo com a menina que trabalha aqui no prédio, eu já a conheço, oi, excelente noite. Aí ela, amém. Então, assim, as pessoas hoje elas estão respondendo o meu excelente noite com amém, que assim seja. Agora, quando você fala um bom dia, a pessoa fala assim, bom dia. A pessoa nem sabe que te respondeu, ela te Tem gente respondeu que no ainda automático. fala boa, viu, Rafa? Entende? Ela Porque te como é boa respondeu tarde, boa noite, você fala bom dia, ele boa. boa, boa. Então, assim, se você quer de fato que o teu dia seja excelente, dê um excelente dia. É simples, mas a gente tem que começar a botar mais foco nas coisas simples, nas coisas que vão de fato fazer diferença na nossa vida, sabe? Porque a gente está tão acostumado a viver no automático, a gente está tão acostumado a viver paginando, vendo um monte de informação, vendo coisas até boas às vezes, né? Quantas vezes aí nós não fomos papacursos de ver um monte de informação na internet legal, pô, tô estudando, tô vendo, tô aprendendo, e no final das contas você não tá absorvendo nada, porque você não foca. E aí você começa a focar, eu vou terminar esse curso, agora eu vou não, peraí, eu vou terminar esse que é menor. Pô, peguei o certificado, que legal. Agora eu vou terminar esse aqui é legal. Agora eu vou terminar esse. Você vai começando a gerar os microestímulos e você vai começando a se animar para começar a conquistar coisas maiores na sua vida, né? Para começar a mudar a tua mentalidade, que é o que todo mundo hoje chama de mindset. Mudança de mentalidade mesmo. Só que para a gente mudar, a gente precisa começar de baixo ali, com pequenos hábitos, para que você não se frustre e acabe tendo ansiedade por não estar atingindo aquele resultado que você vê todo mundo atingindo à tua volta, seja ele qual for, né? Aqui eu não estou entrando no assunto resultado, eu estou entrando no assunto do porquê que acontece a ansiedade. Então, às vezes é por isso, né? Então é bacana a gente começar a olhar coisas pequenas, simples, hábitos que a gente tem no nosso Rafa, dia a ó, dia. o estúdio Igor Moraes aqui botou aqui, ó, que você é uma, botou aqui, Rafa, é um absurdo e um monte de fugativo. Eu concordo com ele, viu? Em gênero, número e grau, tá? Obrigado, irmão. Você é um absurdo. O cara é monstro. Uma sessão, o cara voou. Assim, uma sessão. Uma sessão. É, Tá me devendo aqui mas, Rafa, o que eu acho mais gratificante da hipnoterapia é exatamente isso. Que se o seu cliente ele está disposto a fazer a mudança, e normalmente quem procura a hipnoterapia é porque está lá no fundo do poço, já não tem mais para onde ir. Então, ou ele sai, as mudanças acontecem. Porque, na realidade, quando as pessoas falam, eu falei, gente, eu não sei quem foi que estava. Eu não sei com quem foi que eu conversei, não sei se foi um cliente ou se foi um amigo que me perguntou alguma coisa. Eu falei, gente, a hipnoterapia. Eu falei, o hipnoterapeuta, a gente é só o guia, o trabalho duro é com você. Porque Sabe uma analogia que eu faço aqui? sim, diga aí, Rafa. Sabe, eu faço uma analogia assim. Imagina você na Mata Atlântica.
Subir na Pedra da Gávea, que é uma trilha bem, bem legal e bem difícil que tem aqui, mas eu faço quantas vezes dá para fazer. Em breve eu vou fazer. Você subir na Pedra da Gávea, bora fazer junto. Você subindo aquilo ali é uma mata rica, com uma fauna rica. Fazendo uma analogia, a Mata Atlântica é a tua mente. E eu sou o guia por ela. Eu vou te guiar por ali. Você até vai se encontrar nos teus problemas, nas soluções desses problemas, sozinho. Você pode se encontrar. Tá tudo bem. Você pode fazer inúmeros processos, inúmeras técnicas. Você pode fazer o que você quiser fazer para melhorar e para sair desse limbo que você tá. Mas o hipnoterapeuta, que é o guia nesse processo, ele é rápido, ele é eficaz. É isso que a gente vai fazer. A nossa função é essa. É a gente conseguir te ajudar a ressignificar. O que é ressignificar? Que a gente tanto fala. É mudar a tua visão, a tua lente sobre aquilo que você vê. Né? Aquele trauma que aconteceu com você, às vezes, na barriga da tua mãe. Né? Você sabe bem. E aquele trauma que aconteceu, né, com você na barriga da tua mãe, às vezes, que você pode voltar ali. Aquele trauma que aconteceu com você com 2 anos de idade, que você às vezes se sentiu abandonado, se sentiu inseguro, se sentiu com medo. Foi a tua percepção daquela criança de 2 anos, daquela criança de 3 anos. Só que quando você muda a lente, muda o ponto de vista, você ressignifica. E aí é o papel do hipnoterapeuta, ser um guia pela essa mente rica que é você. Né? Porque isso aí é um conceito da PNL. Você pode fazer o que você quiser fazer. Você pode atingir o padrão que qualquer outra pessoa atinge. Né? Então, se uma pessoa faz uma coisa, você também pode fazer. Você pode aprender a driblar no futebol. Você pode aprender a ser alta performance em algo na tua vida, se às vezes uma pessoa do teu lado é. Basta você aplicar determinadas técnicas, começar a olhar no seu tempo para dentro de você, entendeu? Então, é bacana isso. A gente entender que cada um tem um tempo, que cada um tem a sua mata, que cada um tem a sua floresta com a sua fauna diversa e particular, que a partir do momento que você tem um guia para te direcionar, para cuidar de você, para te auxiliar, você começa a atingir aquele resultado que você tanto quis atingir. Você começa a atingir aquela vida que você sempre quis atingir. Prova disso aí é você também. Ariane e eu aqui, né? Então assim, a gente mudou completamente num período curtíssimo de tempo. Absurdo, absurdo. Então, isso é muito importante. E você falou de mudança, gente, é porque, assim, vocês como não conhecem a gente, fica achando que eu exagero. Mas imagine, eu estava refletindo, né? Chega o final de ano, eu sempre fiz essa questão de refletir como é que foi o ano, não foi. Quando eu olhei para minha 2022, eu falei, meu Deus do céu, quem é essa mulher que está aqui hoje? Gente, eu me surpreendo comigo. E me surpreendo positivamente. Gente, hoje eu digo não. E eu não estou me incomodando com o que as pessoas estão pensando. Se as pessoas acham, por exemplo, o Rafa falou dessa questão de lembra de algo da barriga da mãe. Por exemplo, no meu processo, eu descobri que eu sou um gêmeo. O que a gente conhece hoje na psicologia, que se chama gêmeo solitário. E eu achei interessante que até essa amiga que eu encontrei ontem na praia, ela falou, Yane, mas como você tem certeza? Tem resultado de exame? Eu falei, não, mas eu vivi. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu experienciei. Porque na hipnoterapia, assim como esse exemplo da Mata Atlântica, Rafa disse, eu dei o caminho, mas as informações estão lá. Então, essa informação está para mim. Sim. E, por exemplo, eu falei, ó, do mesmo jeito que eu posso não te convencer, você também não me convence. Agora, é interessante que, depois que surgiu a ultrassonografia, isso já é comprovado. Não é porque não tinha a ultrassonografia na minha época que isso não existia. Apenas não se sabia. Porque é impossível algo ter começado a acontecer só porque a gente conseguiu ter tecnologia suficiente para identificar. Não é verdade? Então, eu falei. E o importante disso, que aí tem muito a ver com amor próprio, é que eu parei de me importar com o que os outros pensam. O importante agora é como eu penso.
é como eu sinto. E a partir do meu lugar, eu começo a ajudar e a transbordar amor, inclusive pelos outros. Porque antes, quando eu dizia assim para todo mundo, eu era muito mais isolada do que hoje que eu digo não. Porque hoje eu faço o Exatamente. que eu faço. É impressionante isso. É um simples ato que faz uma diferença absurda. Exatamente. Porque quem não se posiciona é posicionado. E aí quem é posicionado fica frustrado. Você falou aí da questão do ano, né? De você olhar o final do ano. É interessante porque eu sempre detestei Natal e Ano Novo. Sempre O detestei. Ano Novo eu Sempre gostava, detestei. porque Ano Novo eu saía com os Chegava. amigos, aí com as paradas. Os dois. Eu nunca gostei de Natal, Ano Novo e meu aniversário. Eu sempre ficava triste. E eu não sabia o porquê, né? Só Descobri me o lembrei do porquê Ano Novo, viu? e... Diga e aí é... seu porquê, que aí eu conto depois da minha história. Compartilhe com a gente rapidinho O aí. meu porquê é uma história... O meu porquê é uma história longa, mas eu vou contar o Sim. porquê do Natal, por exemplo. O Natal, eu lembro que quando eu era criança, criança que é o quê? Brinquedo, né? Na minha família, a gente passou um Natal na família, e uns parentes, né? E aí, chegando lá, todas as crianças da família ganharam presente, brinquedo. E é engraçado que, assim, assim que eu comecei a me relacionar com Karine e tal, a gente começou a ficar, eu falei assim, olha, nunca me dê camisa de presente. Ela não entendeu porque eu falei, Só nunca me dê fazia camisa de caminho. presente. Eu detesto receber camisa. E aí ela, por quê? Porque na realidade eu fui a única criança a ganhar uma gola polo azul da Polo, aquela gola polo azul caneta Bic, sabe? Pô, eu era criança, cara, de 4, 5 anos de idade. Eu queria ganhar brinquedo. Eu vi todas as crianças, todos os meus primos ganhando brinquedo e eu ganhando uma camisa. Então aquilo ali pra mim me deixou frustrado por vários anos e eu passei vários natais triste, sem Sim. saber o porquê, era por isso, entendeu? Então assim, esse é um dos motivos. E o que acontece? A gente para analisar, né? O Rafael, a Iane de 2020, 21, 19, enfim, para trás, e você vê a evolução hoje. Hoje eu olho o final do ano, eu não fico esperando o começo do ano para eu mudar. Eu estava lá Natal, eu estava na casa da minha sogra, aí teve um momento que as crianças pararam, né? Porque a minha filha e a minha Ah, filhada, né? São 5 dias de diferença. A minha cunhada ficou grávida juntinho da minha esposa. E aí elas pararam um pouquinho, aí vieram. A Laurinha, minha filhada, ficou um grudinho comigo na rede, aí ficamos deitados na rede. E eu lá estudando, eu lá vendo o curso. Isso Natal. E eu, todo dia à noite, eu estudando um pouquinho. Às vezes eu fico meia hora estudando, vendo um vídeo. Tem dia que eu leio um capítulo de um livro, tem dia que eu não tô com paciência para ler um livro, eu vou lá ler uma página. Ontem à noite eu falei, amor, vou dormir, vou tomar aqui um negocinho aqui para antes de dormir, um chazinho e tal, vou ler uma página do livro. Eu ia ler um capítulo, mas eu não estava afim, queria dormir logo, fui ler uma página. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acabam esperando o começo do ano para poder fazer a mudança, achando que não tudo vai começar lindo e vai. maravilhoso. E aí, fala, não, vou fazer depois do carnaval. Brasileiro, né? Carioca e baiano, principalmente, né? Que nós somos a terra do carnaval. Vou começar a fazer depois do carnaval. E aí você percebe que está chegando Páscoa, chegou o dia do trabalho, chegou festa junina, e aí você não fez nada. Entende? Só que você precisa começar a fazer agora. Se você quer a mudança na tua vida, se você quer começar a ter resultados diferentes na tua vida, faz agora, acaba essa live, faz aquilo que você se propôs a fazer. Escolhe uma das coisas que eu sei que deve estar uma bagunça, seja a casa, seja a vida, seja os Seja o estudos, seja carro qualquer coisa. sujo. Escolhe uma coisa pequena. Seja o carro sujo, simples assim, pegue e limpa. Qualquer coisa, faça. Quer ler um livro, tá um livro lá guardado, pegando poeira, comece a ler. Comece a ler, lê uma página. Lê uma página. Mas você começou. Porque um navio em movimento é muito mais fácil de ser movimentado, de ser manobrado, do que um navio parado. Um navio parado enferruja, um navio parado começa a oxidar, e quando vê, você está no porto, parado, sem conseguir de fato fazer a viagem. Então, nós somos um navio, né? Nós somos uma mata atlântica, nós somos um navio, nós somos um peixe. As analogias, elas são interessantes porque a gente começa a olhar um ponto de vista diferente. Você é um navio. Manobra o teu carro agora, parado. Sai da tua garagem, tenta virar o volante sem você, de fato, dar uma aceleradinha. Ele parado. Vai ser muito mais difícil, a não ser que você tenha
a direção elétrica aí, mas enfim, tenta virar, entenda a analogia de fato. Agora tenta virar com o teu carro em movimento. É a mesma coisa. Então a gente precisa estar em movimento, a gente precisa se propor fazer coisas diferentes, a fazer pequenas coisas para poder começar a mudar esses hábitos. E aí é bacana você ver que você pode fazer a mudança agora. Você não precisa esperar agora a mudança de 2023 para 2024. Você não precisa esperar o carnaval. Você pode estar estudando no carnaval. Você pode estar fazendo algo de diferente que você gostaria tanto de fazer no carnaval. Isso é ter amor próprio. Porque se você não cuida de você, se você não está fazendo e não está se propondo a fazer uma diferença na tua vida para você, você acha que você pode fazer na vida de outra pessoa? Você acha, você não pode. Você não pode. Se você não se propõe a dar o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, você não pode fazer melhor por ninguém. Você não tem essa capacidade. Lamento te informar. É dolorido, pode ser difícil de ouvir, você pode não estar concordando comigo agora. Lamento. O que dá certo é dessa forma, é simples. Entende? Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a gente precisa fazer agora. Eu vou chegar em casa, eu vou ver um vídeo antes de dormir, nem que seja uma aula do que eu me propus a ver. Eu, antes de estar aqui, eu estava assistindo algo. Todo o tempo que eu tenho, eu me proponho a fazer algo. Eu também me proponho a estar com a minha família. Eu me proponho a não fazer nada. Tem dia que eu não quero fazer nada. Eu também não sou só obrigações. Isso é planejamento, entende? né, Rafa? A gente tem que se propor isso também. E isso é planejamento, que é importante. Porque, por exemplo, se a gente não se programa, ou fica... Por exemplo, quando você falou, eu tenho tempo com a minha família, eu tenho tempo... Isso é um tempo de qualidade que é, como eu vou dizer, que é como se fosse o seu prêmio por ter feito as suas ações. Exatamente, exatamente. Quando a gente entende isso, a gente coloca, né, como um prêmio. Pô, eu vou tomar um café depois que terminar essa live aqui. Eu vou me propor a fazer algo depois que eu terminar essa obrigação para comemorar depois da live. Se propõe aí fazer alguma Ó, coisa a para comemorar. Bruna até colocou aqui, ó, para você cuidar e amar alguém, você tem que se amar e cuidar primeiro, antes de tudo. Exatamente. Concordo 100%, 110% com isso. Não apareceu para mim, por isso que eu não vi. Tá aqui travado ainda. Não lendo. O que apareceu, o que eu consegui ler aqui aparecer, eu vou lendo, vou compartilhando com você. Porque é exatamente isso. Porque a gente não dá o que a gente não tem. A gente simplesmente não consegue dar para o outro o que o outro precisa. Porque cada um só é responsável por si. Por exemplo, o Rafa tem a opinião dele. Exatamente. Ele dá o melhor para ela. Mas certamente, quando ela for uma adulta e olhar para trás, ela não vai ter concordado com tudo que Rafa fez. Mas quando o Rafa fez com a melhor das intenções, achando que estava fazendo o melhor que podia. E era o melhor que ele podia, com o que ele sabia. E isso é fácil lembrar isso, porque a gente hoje, que é filho, quando a gente olha, é o pai que no dia que não deixa a gente dormir na casa do amiguinho, no dia que a gente levou uma palmada porque não foi bem na escola. Ele, naquele momento, ele estava cuidando da gente. E quantas vezes esse ato, a forma como ele fez, a gente interpretou de um jeito como se ele não amasse, como se ele não quisesse cuidar da gente. E é isso que é importante. Mas só voltando, que aí eu acabei fugindo do assunto que eu queria falar, que aí Rafa estava falando de 2023. E uma coisa que ele chamou a atenção, que aí são dicas de como você já pode fazer essa mudança de ano. E uma coisa é como a internet faz. A internet possibilita a gente estar encontrando com pessoas que a gente não conseguia. Então começa a se conectar com pessoas que te trazem resultados, que te trazem energia boa. Exatamente porque você diz, mas a minha família, sim, mas você tem acesso à internet, já está assistindo lives como essa que te agregam resultado, a estar seguindo pessoas que falam de coisas que te agregam, então isso é importante. Rafa, só deixa eu ler aqui que a Clés Bruna colocou. Eu todos os dias acordo às 5h20, vou para academia e depois cuido da minha casa e da minha filha. Antes, eu arrumava desculpa falando que não tinha tempo.
E é exatamente. A falta de tempo é quando a gente não acha prioridade. É a organização. Exatamente. E é admirável, tá? Parabéns. Porque eu sei o que que é, né? Ter uma filha, eu tenho uma filha de 2 anos, para quem não sabe, e é puxado, mas é puxado e é gratificante. E a gente, antes eu era uma pessoa assim, eu não tinha filha, eu não tinha E não nada, e eu tinha dava tempo desculpa, também, né? eu não consegui ir para academia. E não tinha tempo, mas engraçado, quando eu queria fazer alguma coisa para ir para o cinema, para ir para o teatro, qualquer coisa que eu gostava, eu arrumava tempo. Entende? Então, assim, tempo a gente arruma quando a gente quer fazer. E, pô, tá fazendo super bem. Você tá dando a maior prova de amor pra tua É filha. filha. Eu não entendi, é filha, né? Tá dando a maior prova de amor que você poderia dar cuidando de você. E dando Porque, sabe o que é exemplo. engraçado? Quando eu mostro, e quando eu mostro pra pessoa aqui, nessa poltrona aqui, quando eu mostro pra ela, eu falo assim: você tá dando uma prova de amor pro teu filho ou para a pessoa que você ama cuidando de você. Sabe por quê? Imagine você numa situação hipotética, a sua filha, com um cara que não dá valor para ela, um cara que não acompanha ela em nada, com um cara que não valoriza ela, ou com uma mulher que não valorize o teu filho. Imagina você pensando nisso. Sabe por quê? Porque você não se cuidou, você não se valorizou. Qual é o exemplo que ela vê? As crianças até os 7, 8 anos de idade, você pode reparar, se você falar uma coisa, ela vai estar falando aquilo depois. Se você levantar a mão, ela vai levantar a mão. A gente funciona por repetição. É por isso que às vezes a gente convive com pessoas e a gente está pegando manias dessas pessoas. E isso é importante porque esse cuidado que a gente traz, o cuidado que eu tenho hoje comigo, eu estou simplesmente dando exemplo para minha filha. E a minha filha vai ver isso e lá na frente ela vai fazer a mesma coisa por ela. Ela vai olhar para ela com esse cuidado. Então, isso é a maior prova de amor. Diferente do que viver incondicionalmente para o outro. Isso não é prova de amor. E, Né? É e é diferente. interessante. Ó, vou dar aqui uma ótima noite para minha querida Lenalda, que é outra hipnoterapeuta homem, e aí que acabou completando essa sua frase dizendo que somos um espelho. Uma ótima noite, minha tia Neve, a minha Dinda querida Rafa. E só complementando o que a Bruna trouxe aqui, ó, que é a filha dela especial, que demanda de todo o tempo. E você falou isso, Bruna, eu lembrei. É, para quem não sabe, nós lançamos, a Leinalda é uma das participantes desse projeto, um livro chamado de Superação. E eu contei um pouco da minha história com vitiligo. E um dos feedbacks que eu recebi, Bruna, foi de uma mãe falando exatamente dessa questão. Ela falou que alguns anos atrás a filha dela tinha sido diagnosticada com vitiligo. Até aí tudo bem, gente, porque vitiligo, com exceção da questão estética das manchinhas brancas, não arde, não dói, não coça, vida que segue. Só que ela falou que um tempo depois viram que não era vitiligo, que era um líquen, não sei das quantas, viu, gente? Era um nome que eu não conhecia. E que a filha dela só iria viver até os 14 anos. Foi isso que falaram para ela. Imagine para uma mãe ouvir uma notícia dessa. Eu não sou mãe, mas imagino que não deva ser nada fácil. E aí ela me disse que hoje a filha dela tem 36 anos e a doença desapareceu. E por que eu tô te contando isso, Bruna? Porque a sua filha, por mais especial que ela seja, é o seu cuidado, é o seu exemplo que vai tornar ela cada vez mais independente. Porque se você entender que o especial dela é o especial que você tem que dar mais condições para ela desenvolver as habilidades que ela tem, eu tenho certeza que a sua filha vai ter condições muito melhores do que algumas pessoas que a gente julga que é normal, sabe? Essa história foi uma história que me impactou muito. E aí ela tá me dizendo, a minha filha tem paralisia cerebral, que ela sofreu com violência obstétrica. Que é uma tristeza, gente. Olha, essa parte de obstetrícia é algo que me toca muito. Ela vai fazer 3 anos mês que vem. Mas, Bruna, eu tenho certeza que você pode ajudar muito a sua filha e que você pode cuidar ela, dando o máximo de condições ela viver o melhor que é possível para ela, sabe? Porque se ela tá aí com você e você tá cuidando, é porque você tem condições de cuidar dela com todo carinho. Porque eu acredito que o universo só dá pra gente aquilo que a gente é capaz de
de aguentar. Eu tenho um amigo que tem um irmão, que também a mãe passou por isso. Eles só descobriram que a criança tinha ficado especial, né? Porque era uma criança normal até então, não teve nenhum problema na gestação. Isso há muitos anos atrás, quando com um aninho a criança ainda não mantinha o pescoço firme, né? Ele começou a ter retardo. E foi exatamente por conta dessas questões, né, de violência obstétrica. Então, assim, mas eu sei que você consegue cuidar dela e usar estratégias para desenvolvê-la no máximo que ela puder. E aqui ela até colocou aqui, ó, E deixa eu Anne, só ler não tá. aqui, rapaz, que ela botou aqui, ó. É incrível que a única pessoa que ela sorri é para mim. Porque ela sabe que você ama ela incondicionalmente. Você não tá fazendo, não tá dando um sorriso para ela forçado, né? E a Leinalda colocou aqui, ó, que precisa cuidar dela exatamente com estímulos positivos e com muito amor, com certeza. Fale, Rafa. Eu vou falar uma coisa para você que não tá aparecendo aqui para mim, Bruna. A Bruna, eu conheço É? ela desde os Ah, 15, 16 legal. anos. Eu não lembro agora, mas foi a Bruna, assim, ela é uma pessoa incrível. Ela é aquele tipo de pessoa, assim, que tem uma história incrível, né? E eu tenho certeza que com a história incrível que você tem, Bruna, você sabe que eu sei, e a gente se conhece há muitos anos. Tem muito tempo que eu não vejo a Bruna, mas com a história incrível que ela tem, você pode ter certeza que a tua filha vai ter isso como exemplo. É por isso que ela dá um sorriso, é por isso que ela te reconhece, né? Você se cuidando, você olhando para você da maneira que você deve de fato olhar, você precisa disso, a sua filha vai ter isso como exemplo. E por mais que ela tenha a pequena limitação dela, quando ela perceber que você tá bem, automaticamente ela vai ficar bem. Porque a Bruna, ela tem uma história incrível. A Bruna é uma mulher, assim, fora de série. É uma pessoa que as pessoas merecem conhecer, entende? Então, assim, a gente, independente de qualquer situação, quando a gente olha pra gente, quando a gente se cuida, quando a gente olha de maneira, né, mais atenciosa para dentro da gente, a gente vê ali que a gente merece isso, as pessoas que estão à nossa volta vão ver isso Sim. como exemplo. E assim, e filho principalmente, né, Rafa? Porque faça como. Não dá para falar pro filho, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Porque o filho aprende pelo exemplo. Então, por Sim, mais que ela tenha algum problema, tenha dificuldade, hoje em dia, com a própria internet, você tem vários programas, várias pessoas que dão dicas de como você cuidar, de como você estimular. Tem as terapias que ajudam bastante. Claro, é difícil, é. Por exemplo, a minha irmã, o meu sobrinho é o terceiro, ele simplesmente, durante o parto, ele parou. Ele foi ressuscitado. Quando eu entrei, estava lá entubado. Eu digo que ele nasceu 1º de junho, teve alta no dia 26 para comemorar meu aniversário no 27. Eu digo, é meu afilhado, inclusive, ele. E assim, e muitas vezes eu chamo a atenção da minha irmã da forma que fala com ele. Ah, porque eu falei, não, tem que tratar ele estimulando ele, não é limitando ele, dizendo que ele é diferente, e causando desconforto para ele. É estimulando ele no que pode, sabe? Pro que ele passou, eu já digo que ele é uma criança pelada e vitoriosa, porque ele não tem nenhum motor, ele não tem nenhum problema motor. Ele tem alguns déficits no aprendizado, que eu, inclusive, acho que é pela falta de estímulo. Só que eu sou tia, não sou mãe. Então, a minha atuação é limitada. E não é porque eu consegui me transformar. Minha irmã tem mudado, tem se transformado. Até porque, quando a gente muda, quem está ao nosso redor, a gente vira a luz. Quando a gente vira a luz, a escuridão não aguenta, né? Porque a escuridão não toma é, conta da eu, luz, mas a luz toma conta da escuridão. Então, a minha irmã tem mudado. É da velocidade que eu queria, que eu gostaria? Não. Mas eu percebo mudança e isso já me deixa feliz. E aí, uma das coisas que eu trabalho com ela é exatamente a forma de lidar com ele. E, por exemplo, como hoje eu vejo com mudança, porque eles tinham o diagnóstico de autismo, e era autismo, autismo, autismo. Eu falei, gente, uma criança que se relaciona, uma criança que está aí mexendo. Ele tem algumas dificuldades, até porque
foi uma criança que enfrentou a pandemia na época que devia se socializar, não é verdade? Porque hoje ele tem 7 anos, então ele estava com 4, 5 anos na época da pandemia, é óbvio, já tinha um retardo, esse retardo provavelmente deve ter aumentado, mas se você estimula, se você cria um ambiente que faz essa criança se sentir motivada, ela cresce. Assim como nós. Porque Com certeza. muitas vezes é a gente que se limita por falta desse ambiente motivador. E aí, voltando a essa questão que estava comentando, que a Rafa falou desses hipnoterapeutas, dessa rede que a gente tem no Brasil, cada um com experiência, cada um com um tipo de cultura, isso agrega a gente. Então, assim, é procurar esses espaços que tragam motivação para a gente, que tragam ensinamentos diferentes, que tragam conhecimento de verdade que a gente possa aplicar na vida. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode fazer tanto para desenvolver nosso amor próprio, quanto para diminuir a ansiedade. É dieta de informação, como o Rafa falou no início, daquela coisa que a gente ficava ali presa a jornal, a, a programas que só peçam coisas ruins, por exemplo, do Rio de Janeiro, e você acha que o Rio de Janeiro é só coisa ruim, quando não é. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com o que a gente faz com a nossa mente, né? E aí, Rafa, aproveitando isso, quer dar mais algumas dicas do que a gente fazer para cuidar. Você até já falou do Mindfulness, se quiser falar mais um pouquinho disso, de como a gente cuidar para diminuir essa ansiedade, estimular esse amor próprio. É, exatamente isso, né? A gente acordar, ou melhor, tudo começa antes de dormir. É muito simples, a gente não pode subestimar o poder da simplicidade, é a gente entender, né? Mas antes disso, eu até queria pedir a quem ainda não segue a Yane, que for aqui dos meus seguidores, se pudesse seguir, isso ajuda bastante o trabalho dela. E quem for dos seguidores da Yane, que puderem me seguir aqui, acompanhar o meu trabalho, vocês vão estar se Não, conectando a uma pessoa nova. Então, e de eu fato, vocês vão recomendo, estar viu, adquirindo gente, novos seguir o conhecimentos. Rafa, porque assim, as nossas árvores. E aí eu vou até aproveitar e fazer um parêntese, porque assim, nesse trabalho que a gente faz, e que é de coração, a gente, a gente não está preocupado com concorrência, porque cada um se conecta com a pessoa. Então, assim, seguir o Exatamente. Rafa não faz ninguém eu achar que ninguém tá gostando de mim, nada disso. Na realidade, vocês se agregam porque a gente agrega conhecimento um ao outro. Cada um tem uma visão, porque a minha experiência me traz uma visão. A minha forma de enxergar o mundo, as coisas que eu vivenciei me fazem enxergar de uma forma. A forma como o Rafa viveu, as experiências dele, faz ele enxergar de outra. E aqui não tem certo nem errado. Tem cada um enxergando pelo seu lugar. Exatamente. E é bom que vocês ficam com várias opiniões. Vocês pegam o melhor, vocês conseguem pegar o melhor de cada um. E isso é simplesmente maravilhoso, né? Quando você consegue pegar como se fosse a nata, né? Pega tudo de bom que tem de cada um e usa para si. Exatamente. Uma coisa que você falou que é muito relacionada às experiências e pontos de vista, ele está até em uma das dicas. Primeira coisa, antes de mais nada, a gente precisa começar no nosso sono, né? 1 hora antes de dormir, coloca aquela função do celular, sabe, que diminui a luz azul, porque a luz azul, ela faz com que você desperte. Eu não vou fazer aqui explicações técnicas, porque eu não quero que vocês ainda tenham que pesquisar. Simples, a luz azul, ela faz você despertar. Então, coloca aquela luzinha meio amarelada da tela, sabe? Que tem no Android, tem no iPhone, antes de dormir, quando der umas 6 horas da noite, já bota para programar automaticamente. Antes de dormir, fica 1 hora. Se você deita 10 horas, se você deita 11 horas, não importa. 1 hora antes de você deitar, desliga, se desconecta, pega, lê um livro, né? Pega, faz qualquer coisa, toma um chá, bebe uma água, vai deitar simplesmente, só deitar, mas se desconecte, né? Se desconecte de um celular, de um tablet, de um notebook, de um computador que seja, e vai dormir. Quando você dorme, você vai ter uma noite mais tranquila de sono por esse simples fato, você ter se desconectado. Porque a maneira como você vai dormir, os pensamentos que você ingere ao dormir, as notícias que você consome, as músicas, o que você estiver consumindo antes de dormir, os feeds que você rolou, as informações que você acessou antes de dormir, elas vão ditar
como que vai ser o seu sono e como que vai ser o seu dia, consequentemente, toda a sua semana. E por assim vai. E aí, a partir do momento que você acorda, se você acorda, sei lá, 7 horas da manhã, se propõe a acordar meia hora antes. Se propõe a acordar um pouquinho mais cedo para que você possa fazer o seu café. Acordar não pega no celular, levanta, vai lavar o rosto, beber um copo d'água, ingere a água para de fato o teu corpo sentir que está se reconectando ao dia ali. Escova os dentes, vai tomar um banho. Não precisa tomar banho de água gelada, mas vai tomar um banho. Se quiser, vai fazer mais diferença ainda. Vai por mim. Se comprometa a tomar por 30 dias seguidos. Vai por mim. Vai fazer diferença e você vai depois economizar na tua conta de luz ou no teu gás. Mas também. Mas tem outros benefícios além desses, tá? Depois que você tomou teu banho, fez o teu café com tranquilidade, aí sim você pega no teu celular, lê seus e-mails, olha a tua rede social, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Só que por que eu digo isso? A gente está tão acostumado a dormir, pegar no celular, acordar, pegar no celular, olhar feed, olhar isso, olhar aquilo, você já está recebendo várias informações e você ainda nem acordou. Você está tão acostumado a ir para o teu trabalho totalmente atrasado, fazendo tudo num tempo limitado, e aí chega atrasado no trabalho, e aí se aborrece no trânsito, e aí se aborrece no transporte público, e aí depois você está se perguntando, eu não entendo porque eu estou tendo crise de ansiedade, eu não entendo porque eu estou mega ansioso, eu não entendo porque eu estou estressado, entende? Então, quando você acorda mais cedo, vai dormir um pouquinho mais cedo, começa a se policiar e fazer esses pequenos micro hábitos, você começa a perceber que as coisas começam a fazer sentido e a fazer mudança na tua vida. Porque você está começando a se reeducar. No começo vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Não vou dizer que vai ser fácil. No começo, vai estar lá você super empolgado para fazer. Vou fazer hoje. E aí você, não, vou botar a soneca. Vou ficar dormindo mais um pouco. É difícil, é cansativo. Principalmente para a gente que é pai, mãe. Eu sei que é cansativo. Criança dorme em cima da gente. Pô, minha filha dorme com o pé em mim e cabeça na minha esposa às vezes. Entende? Eu sei que é difícil. Só que se propõe a fazer. Se você não consegue acordar 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo, acorda 15 minutos mais cedo. Você já vai ter o tempo para esquentar a água do seu café, tomar o seu café ou fazer seu chocolate quente. Você vai ter tempo. Você não vai fazer as coisas com pressa. A pressa é inimiga da perfeição. É muito clichê, mas é verdade. Então, se você está fazendo tudo com pressa, você não vai conseguir, de fato, ter o dia que você merece ter. Você não vai conseguir ter o dia excelente. E faz um teste. Dá um excelente dia. Amanhã, quando você acordar, chega no trabalho e dá um excelente dia. Você vai ver um sorriso tão incrível no rosto daquela pessoa que às vezes está tão rabugenta, te dando aquele bom dia no automático, que você vai começar a mudar o teu ambiente. Você falou aí de ambiente de trabalho. Eu lembro que quando eu fui jovem aprendiz, eu trabalhei numa empresa de vendas, tipo Magazine Ponto Frio, todo mundo conhece, fazendo propaganda. E aí eu fui efetivado e virei vendedor. Tinha um gerente da loja que eu trabalhava. Eu não quero que você vá para aquela loja, que aquela loja só tem cobra, aquilo ali é um covil de cobra, que foi uma loja que eu trabalhei que era a quarta maior do Rio. A venda lá corria solta. Eu chegando lá, eu me destaquei muito. Com 1 semana eu virei líder de setor, com 1 mês eu virei líder da loja e fui me destacando muito rápido. Líder da loja tem a senha de gerente. Às vezes um vendedor ia pro almoço, eu via que o retorno do cliente dele, eu perdia meu tempo, não, eu ganhava meu tempo. Eu vendia para aquele cliente e na minha matrícula de gerente, eu botava a venda para aquele vendedor que foi almoçar. Quando ele voltava, estava lá 10 mil de venda e eu ainda botava um seguro, porque eu ainda vendia o seguro. E quem me conhece, foi cliente meu, sabe que eu vendia seguro, né? Então, assim, eu tinha um percentual de venda muito bacana em relação a isso. E esse covil de cobras, abre aspas, começou a se tornar um ambiente leve de trabalho. Então, você pode ter a iniciativa de mudar o ambiente que você vive. Você pode fazer a diferença. Começa dando um excelente dia. Começa com micro hábito. Depois você me diz, você vai começar a me seguir, que eu sei que você vai ser legal comigo. Depois você me diz no direct se isso e não pode deu certo, antecipar, Rafa, sabe o quê? Nessa live eu vou deixar salvo e vou compartilhar com você para você salvar no seu perfil, porque aí outras pessoas já veem que você implementou
esse micro hábito e quando a mudança fez na sua vida, porque muitas vezes a gente ajuda o outro pelo nosso exemplo, né? É isso aí, com certeza. Com certeza. Mais algum hábito que você queira falar? Não vamos botar um monte de hábito, não, porque senão vai botar muita coisa, as pessoas vão pegar muita informação, aí depois na próxima live elas não vão poder Então, assistir. Tô brincando, não é isso não. É porque a gente precisa de então coisas pequenas mesmo. A gente precisa começar pelo que é pequeno e pelo que é simples. Porque conteúdo a gente tem que passar mesmo, tem que dar o máximo que a gente puder, mas é de fato porque tem que começar com pequenos hábitos para você também não se e aí desestimular ao como longo do você caminho. Né? Porque a nossa mente consciente, ela e se como você desestimula deu assim. hábitos para terminar o dia e para começar, né? Então realmente acho que está de bom tamanho. E só que aí já tá dando, quer dizer, já passou o nosso horário, né? A gente já tem mais de 1 hora de live, tá? Por mim, o bate-papo continua aqui, mas eu sei que a gente Por mim precisa, também. né, terminar. E, gente, ó, se vocês gostaram, deem um feedback aí pra gente, porque, inclusive, a gente tá montando aí um projeto bem legal, eu e o Rafa, e vai ser um prazer tê-los conosco nessa empreitada que a gente pretende aí iniciar aí em 2023, tá? Mas por enquanto vai ficar surpresa, viu? Porque eu vou tirar uns dias de férias e aí é o tempo que a gente amadurece as nossas É isso ideias aí. para voltar com todo o gás. E Rafa, a gente ir Com terminando, certeza. quer deixar mais algum recado? Quer falar alguma coisa para as pessoas? Fique à vontade antes da gente encerrar essa live de hoje. E eu preciso agradecer a sua presença. Eu Assim, foi quero. ótimo estar com você. Morava morrendo de saudade, então bater esse papo assim leve é assim, é maravilhoso. E muito feliz de ver a sua mudança também, porque o Rafa era muito mais, como é que eu vou dizer? Muito mais agitado, ele tinha muito mais. Você já via pelo jeito dele que ele queria controlar tudo, naquela aquela coisa muito. Falava muito rápido, muito Sim. acelerado e se mexia muito Não porque esperava. não queria aquele contato. E como é interessante ver, como é bom te ver agora assim, ó, muito mais tranquilo, muito mais centrado, falando sempre com a mesma convicção que sempre lhe foi peculiar. Mas assim, sabe, com esse centramento, com essa leveza, é muito gostoso de ver isso. Sim, Yane, eu falo de você direto, mesmo sem você saber. As pessoas te conhecem sem nem te conhecer, porque a tua transformação foi incrível, né? Para quem não sabe, a Yane foi um dos casos lá que todo mundo viu presencialmente, foi incrível. A mudança da Yane também é absurda, absurda. A gente acaba convivendo de 9 às 9 da noite, dias seguidos, na nossa formação intensiva, né, para hipnoterapia. E a Yane era uma pessoa que ela andava toda coberta, né, Yane? Com blusa, coberta e tal, se escondendo, maquiada bastante A para poder máscara esconder o máximo. E hoje não ela vai ter de linda, Covid. deslumbrante, Exatamente. E hoje, no outro dia, depois da sessão, uma sessão, ela voltou deslumbrante, com um sorriso que, assim, todo mundo percebeu, foi incrível. E o que eu desejo é que todo mundo, eu quero, antes de mais nada, eu quero agradecer as pessoas que ficaram, as pessoas que entraram e tiveram que sair por algum motivo particular. Eu quero agradecer a todo mundo que, nem que sejam 30 segundos, ficou aqui, alguma informação ouviu. E teve esse cuidado de entrar na nossa live, né? E quis, de fato, agradecer também que interagiram, e eu sei que não interagiram porque elas não quiseram interagir, tá tudo bem, mas eu quero agradecer a todas as pessoas, eu quis ser bem específico a todos que eu quero agradecer, e o que eu tenho para desejar, e a última coisa que eu tenho para falar é que vocês tenham uma noite extraordinária. Eu quero que vocês tenham a melhor noite que vocês possam ter, porque de fato é essa noite que eu quero ter. Então, eu desejo para vocês aquilo que eu quero ter na minha vida. Então, que vocês tenham uma extraordinária noite. Se vocês vierem a me seguir a Yane, compartilhe o nosso conteúdo, compartilhe essa live com seus amigos, com as pessoas que vocês amam, porque alguma coisa eu sei que vai servir para alguém aí que você conhece. É um ato bem simples, é uma setinha ali que vai ajudar a gente, vai fazer com que a gente se conecte a mais uma vida e possa fazer com que o nosso trabalho alcance mais pessoas. Isso aí, Rafa. Esse encontro da gente foi ótimo.
Tenho certeza que vão existir muitos outros desses encontros por aqui. Então, gratidão, pessoal, por ter acompanhado a gente, por ter compartilhado esses momentos de aprendizado, que a gente também aprende com vocês, tá? E isso é importante, Com ajuda certeza. no nosso crescimento. Então, assim, uma ótima noite. Seja muito bem-vindos para os nossos canais, né? Para o nosso Instagram, para o meu e do Rafa. Vai ser um prazer encontrá-los por aqui. E vou deixar essa live salva, vou fazer do jeito que o Rafa vai salvar lá também. Então comenta se fez alguma coisa, se iniciou esse micro hábito, se não iniciou, por que não iniciou. Aproveita, vai mostrando isso pra gente, porque inclusive isso ajuda a gente a construir outros conteúdos, né? De coisas que fazem sentido para Isso aí. vocês. Tá certo? Isso aí. Bota foguinho, bota coração para todo mundo aí. Vi que a sua entrou. Uma amiga que eu ganhei, né? Nem uma paciente, lá Que da Suíça, legal! tá? Lá da Suíça. Ela mora 10 minutos da Omni, tá? Eu não tô conseguindo ver comentário. Ela mora 10 minutos da Omni. Gente finíssima. O André aí, cara, que trabalhou comigo. Então, assim, a todas as pessoas que entraram, que ficaram pelo menos um pouquinho, muito obrigado, tá? Foi um prazer. Que vocês Sim. tenham uma Beijão, extraordinária gente. noite. Beijão, Rafa. Tchau, pessoal. Mua! Tchau, tchau.